Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. De novo, saúdo a todos que juntos nos encontramos por causa de Jesus e como a primeira comunidade cristã que encontrou Nossa Senhora, encontrou São Pedro, João e os demais apóstolos procurando Jesus. E ao procurarem e buscarem por Jesus, encontraram tanta gente, muitas pessoas, entre as quais sobressaiu Maria. De novo agradecemos também aos que nos acompanham pelas rádios Líder e Cor, e também essas duas emissoras. Agradecemos o trabalho evangelizador de se disporem a comunicar a palavra sobre o Senhor. Partimos de um símbolo e de duas palavras. Ontem, entre o que foi dito por Jesus, falou-se da sua identidade, representada na veste roxa, a sua humanidade, que Ele de nós recebeu, e a sua divindade, que a nós concedeu. Hoje vemos a sua mãe, a Mãe das Dores, também vestida de roxo, a mesma identidade. Agora ela que em nome da humanidade acolhe o céu que vem, e agora junto do Filho nos acolhe e nos aguarda no céu que nos convém. Escutamos na segunda leitura de hoje, isso é uma ponte de ontem para hoje. Também, de novo, do segundo Isaías, a leitura falou que Deus, por Jesus Cristo, pelo futuro servo de Javé, pelo servo de Deus, pelo servo do Senhor, reuniria os filhos dispersos de Israel, mas também seria luz para todas as nações. E nesta noite, nós aqui em Formiga, nessa praça diante da igreja de São Vicente Ferre, representamos todas as nações para as quais Jesus é luz. Mas para alguém humanamente vir à luz, precisa ser dado à luz. E Jesus foi dado à luz humana por meio de Maria, sua mãe. Em 1974, Paulo VI, hoje São Paulo VI, era o Papa da hora, escreveu um documento sobre Nossa Senhora muito lindo, o culto à Virgem Maria. E no número 25 desse documento diz assim: em Maria tudo se refere a Jesus e tudo dele depende. Em Maria tudo se refere a Jesus e tudo dele depende. Esse é o ideal de cada cristão. Por isso nós somos cristãos, outros cristos, ungidos pelo mesmo Espírito Santo, que gerou Jesus no ventre de Maria. Ungidos pelo mesmo Espírito Santo, que fez a igreja reunida em oração com Maria. E aí, nós também, ungidos por esse Espírito, somos cristãos, outros cristos. E como tais, nessa noite nos reunimos para reverenciar a Mãe, Nossa Senhora das Dores. Em geral, nós fazemos memória de Nossa Senhora das Dores com a contemplação de suas 7 dores. A profecia de Simeão, a fuga para o Egito, a perda do menino Jesus em Jerusalém, o encontro de Maria e Jesus no caminho do Calvário, Maria aos pés da cruz de Jesus, Maria que acolhe o corpo do seu filho sem vida e Maria que acompanha o sepultamento de Jesus. A devoção à Mater Dolorosa, a Mãe das Dores, ela já vem de longe, já foi constatada em 1221, num mosteiro na Alemanha, de Schönau. E essa devoção estendeu-se rapidamente pelo mundo afora, tanto que 18 anos depois, em Florença, na Itália, os padres servitas conseguiram do Papa uma oficialização e a autorização de celebrar uma festa dedicada a Nossa Senhora das Dores, para o dia 15 de setembro, que é também ainda hoje a festa anual consagrada a Nossa Senhora das Dores. Mas a comunidade paroquial aqui, de São Vicente Ferre, já se dedicou a contemplar as dores de Maria entre os dias 25 e 31 de março, na semana passada. E nós voltaremos a nos encontrar no encontro de Jesus e Maria amanhã, quando também contemplaremos essas dores. Por isso, hoje eu faço uma proposta de uma reflexão
como habitualmente nós não fazemos quando se refere às dores de Maria. Normalmente nós lembramos as grandes dores, que quase nos derrubam, ou muitas vezes nos derrubam, que nos aniquilam, mas também existem aquelas dores do dia a dia, que parecem não cansar e não querer desaparecer, e parece que nos vão desanimar. Por isso, eu proponho que nós contemplemos as dores de Maria Santíssima no meio daquilo que habitualmente nós consideramos como suas grandes alegrias. Por exemplo, os temas que eu gostaria de partilhar são o da concepção e da gestação de Jesus. Uma grande alegria, mas se a gente olhar para além do texto, nas entrelinhas do contexto, é também uma grande dor. Ou o início da missão de Jesus na Galileia, que provocou tanta alegria, tanto entusiasmo, mas também escondeu tristeza e dor imensa, que a gente normalmente não lembra, como nas coisas da vida que passam desapercebidas. E o terceiro é a passagem em que Maria participa da vida da comunidade depois da Páscoa, onde tudo parece júbilo, encanto, como nós faremos domingo que vem, mas mesmo que celebremos Páscoa, naquele dia muita gente estará agonizando, muita gente estará sofrendo, não porque queira, mas porque a vida assim se desimpõe. Então, eu proponho essas três passagens para olharmos as dores de Nossa Senhora sob um outro ponto de vista. Repito então, vamos além das linhas do texto, olhar as entrelinhas do contexto. O que é um contexto? Aquelas circunstâncias, aqueles condicionamentos que nos fazem entender o que foi escrito na Palavra de Deus. Comecemos então com a primeira passagem, contemplando a concepção e a gestação de Jesus. E aqui estamos nós, filhas e filhos dos homens, filhas e filhos da humanidade, todos nascidos de mãe, todos nascidos com a colaboração de um pai. Nós devemos a esses progenitores, a esses nossos antepassados, esses nossos matriarca e patriarca, muito na nossa, toda a nossa vida e muito na nossa fé. Assim também foi com Jesus. Então tomemos um texto que aparentemente nada tem a ver com Maria, mas vamos ver como há pontes subterrâneas, escondidas, mas não tão escondidas. Lembremos o Evangelho de João no capítulo 8, 1 a 11. Jesus tinha passado a noite no Monte das Oliveiras. De madrugada vai ao templo e logo é interpelado pelas lideranças religiosas do povo judeu. Traziam para Jesus uma mulher surpreendida em adultério. E eles diziam: Moisés mandou apedrejar tais mulheres, porque a lei diz assim. E o que é que dizia a lei? Que está no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 a 24. A lei dizia: o homem e a mulher que forem encontrados adulterando, ambos devem ser mortos, devem morrer. Mas a lei tinha sido distorcida. As mulheres eram apedrejadas e os homens eram ignorados. Tinha adúltera, mas não aparecia adúltero. Então a lei foi adaptada por essas circunstâncias. Por isso também Jesus não acolheu essa lei, embora viesse de Moisés. Porque quem uma vez é morto, não tem como se arrepender. E Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. E se Deus é assim, e Jesus é a face humana do Deus eterno e bondoso e misericordioso, sua mãe, para tanto, o educou, o preparou e nos presenteou. Por que cito esse texto? Quando Maria aceitou ser mãe de Jesus, sem que o filho que ela gerasse fosse também filho de José, humanamente ela se arriscou a ser morta. Se José tivesse seguido a lei, como manda no livro do Deuteronômio, ele devia denunciar Maria. Ela seria apedrejada até morrer. Nós não teríamos Maria, não teríamos Jesus, e nossa salvação teria sido um falimento. Mas José não foi só um homem justo segundo a lei. Não foi justo pela justiça legal, foi justo pela justiça vital. Então ele conhecia Maria, não entendeu, mas confiou nela. E em vez de denunciá-la, ele decidiu abandoná-la. O que é que o pessoal diria?
O Zezinho aprontou e caiu fora. Ele levaria má fama, e Maria o peso de educar sozinho o filho. Mas quando ele disponibilizou-se tudo, até ser mal falado e mal interpretado, Deus interveio. José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa. O que nela acontece é obra do Espírito Santo. Mais ou menos como no final do Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 27. E João, o discípulo amado, depois de acolher, ser dito e ser tido por Jesus como filho de Maria em lugar dele, ele acolheu em sua casa. Qual é o convite, o dom, o presente que nessa noite nos é oferecido, para que nós, nas nossas pequenas e grandes dores, aquelas manifestas, mas também aquelas escondidas, nós também tenhamos uma mãe, que como junto a Jesus foi consolação, tantas vezes deve ter passado a mão, sua mão de mãe, no rosto de Jesus, enxugar seu suor naquela terra de tanto calor, deve ter feito curativo nos seus joelhos, ele que deve ter tantas vezes caído, fê-lo aprender a andar. Jesus não sabia andar, Jesus não sabia rezar, a mãe lhe ensinou ao Filho de Deus a fazer oração a Deus, não sabia falar, a mãe lhe ensinou a falar, essas falas que depois nos trariam a mensagem da salvação, o Evangelho da vida e da bênção, que nos reúne, pelo qual nós conhecemos quem Jesus é, o que nos traz, o que por nós faz, e o que é que nós podemos com Ele também operar, obrar, e a Ele nos associar, sendo assim a nossa vida e a nossa missão nessa terra. E para os que aqui moram, nessa cidade, junto dessa igreja e nessa comunidade. Quando José, pois, aceitou, acolheu, as folhas podem virar, voar embora, mas sempre há quem as encontra. Assim é na vida. Às vezes a gente parece se perder, como diz o Salmo 1, quando a gente não está muito firme em Deus, parece se perder com uma folha que fica sendo levada pelo vento. Mas Deus sempre nos traz de volta, como essa folha que agora foi trazida de volta. Esse primeiro sofrimento de Maria, imaginem, antes que José soubesse o que Deus nela havia operado, o medo dela, e se me matarem, por maior que tenha sido sua fé, por mais grande, mais absoluto que tenha sido o seu amor a Deus e sua confiança em Deus, humanamente não tinha garantia. Então Nossa Senhora percebeu que o anjo lhe havia dito que Isabel também experimentara as maravilhas de Deus, e se pôs a caminho para ajudar. O anjo tinha dito, mas será que não foi também para entender o que Deus estava fazendo? E a primeira fala de Isabel, cheia do Espírito Santo, foi: feliz você que acreditou na palavra que o Senhor Deus lhe falou e em você operou. Então a fé que faz feliz, a primeira pessoa nos evangelhos chamada feliz por sua fé, foi Maria. E quem o disse foi Isabel, cheia do Espírito Santo. Então a fé faz feliz. Quantas noites escuras, quando tudo parece não ter sentido, a fé ilumina, ainda que pequena, faz grandes luzes para nos fazer perseverar e não desistir. Então os cantos nos ajudam a fazer isso bem. Nós vamos acompanhar Maria nessa sua primeira grande intervenção como serva de Deus, colocando-se à disposição da nossa salvação. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram,
disposição. Mãe, capela do Santíssimo, sacrário do amor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho. Mãe, capela do Santíssimo, morada do Senhor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho, primeiro ostensório do Senhor. Linda música, Maria primeira comungante, Maria primeira adoradora, Maria que deu carne ao Cristo que se nos faz Eucaristia. Nós também o adoramos, nós também o anunciamos, nós também somos capela e sacrário. Se alguém entrasse nessa igreja e a profanasse, nós faríamos um protesto e com razão. Mas cada pessoa, desde que o Filho de Deus assumiu a nossa humanidade no ventre de Maria, cada uma e cada um de nós é como um sacrário, como uma capela, como uma patena, como um ostensório. É vida sagrada que não pode ser profanada. E por isso, a esse sacrário, a esse ostensório, quer dizer, onde Jesus se mostra, a partir do exemplo que a mãe nos deu, nós, filhas e filhos, que com ela aprendemos, também nos colocamos no caminho, porque o mesmo Espírito nos é dado, o mesmo Espírito que colocou Jesus em missão. Imagina, vocês que são pais, grande parte, vocês também geraram filhos, mas também os acolheram, educaram os filhos, mas também os encaminharam para serem bons cristãos da comunidade e não menos bons cidadãos na sociedade. No tempo de Maria e de José, isso era mais comum, porque Israel era uma teocracia. As leis religiosas é que também eram as leis civis. Então, nesse sentido, era mais fácil. Imaginem esse Jesus preparado, educado, a certa altura percebeu que é hora de partir em missão. A essa altura José já havia falecido, havia ido para o andar de cima, e a mãe fica sozinha, e Jesus começa a sua missão. Essa é a segunda passagem, o início da missão de Jesus na Galileia. E a referência agora é o Evangelho de Marcos, capítulo 3. O que acontece no começo, no primeiro cenário desse terceiro capítulo? Jesus, na sinagoga, cura um homem de mão seca. Foi no sábado. O que é que decidiram dois grupos, membros de duas pastorais, que também eram partidos? Naquele tempo, as pastorais religiosas do povo de Israel eram também os partidos políticos diante do Império Romano. Dois grupos eram inimigos entre si, hostilizavam-se, prejudicavam-se mutuamente, mas quando se tratou de boicotar Jesus, eles se juntaram. E após esse episódio, não porque Jesus fez mal, mas porque Jesus fez bem, eles se reuniram para combinar como o eliminariam, como o matariam. E essa conversa foi conhecida, foi passando de boca em boca e chegou em Nazaré. E a mãe ouviu. Imagine o sofrimento da mãe, não porque Jesus tenha errado, se enganado ou feito mal, mas por ter feito bem, não por ter prejudicado alguém. Deve sumir marcado para morrer por ter se comportado fazendo o que lhe fora ensinado, ajudar as pessoas. O Filho de Deus, que filhas e filhos de Deus nos faz, e como tal nos quer vivendo dignos consigo e com sua graça, com sua bênção. Como se não bastasse isso, logo em seguida, no mesmo capítulo 3, se diz que tanta gente vinha procurar Jesus que ele não tinha nem tempo para se alimentar. E os parentes, naquela sociedade tribal, a grande parentada mora tudo meio junto. Durante o dia a criançada fica junto, os adultos vão trabalhar, as mães ficam, os outros adultos vão trabalhar,
mas as crianças passam o dia juntos e à noite cada um se reúne na sua casinha. Então, os parentes, os primos, os irmãos de Jesus decidem prendê-lo, porque dizem: ele virutou, enlouqueceu, ele está fazendo com que a nossa família seja mal falada, ele não pode fazer isso. E saíram para prender Jesus. E ao final do capítulo 3, apresenta Marcos, eles até levaram a mãe para forçar Jesus a voltar. E Jesus falou uma coisa fantástica, que à primeira vista poderia ter ferido o coração da mãe, mas na verdade foi um grande elogio para ela. O que é que Jesus disse? Quando disseram: sua mãe e seus irmãos estão aí, querem prender o Senhor. O que Jesus disse? Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhou para aqueles de lá e para nós aqui, para o povo de Formiga, da paróquia São Vicente de Ferre, com o coração nos enxergou, nos apreciou e se alegrou e disse: quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Como isso poderia ter se prestado a mal entendidos, Lucas, quando relata o mesmo episódio, acrescenta que Maria, e escutamos no primeiro capítulo de Lucas, já tinha feito isso, que agora é elogio para todos quantos aderirem a ele, ouvindo sua palavra e colocando-a em prática. E não só isso, logo em seguida, num terceiro cenário, os professores de religião daquele tempo desceram de Jerusalém e espalharam um boato contra Jesus. Vocês ficam correndo atrás de Jesus, acham que é grande coisa. Sabe por que ele faz isso? É coisa do demônio. Ele está possesso do demônio, e é pelo príncipe dos demônios que ele opera isso. Então, por favor, gente, parem de correr atrás desse homem. E a mãe escutou isso. Meu Deus, meu filho está fazendo tudo o que tinha que fazer, tudo o que aprendeu a fazer, e até o mesmo que não aprendeu, mas o Espírito lhe inspirou, e até dizem que é um espírito imundo, impuro, demônio que o está orientando. Portanto, os partidos, as lideranças políticas, os próprios familiares, os professores de religião desqualificam Jesus. Então a gente poderia dizer: nossa, ele vai se esconder, vai sumir, vai desaparecer. Não, Jesus continuou sereno, acolhendo a todos, brincando com as crianças, atendendo as mães, curando a todos, humanamente, porque tudo igual a nós, menos o pecado. Ele precisou aprender isso. Não lhe caiu do céu como um dom gratuito, não. Ele precisou aprender. Alguém lhe ensinou, apesar de toda adversidade, de toda oposição, de quem decide matá-lo, de quem acha que enlouqueceu e de quem diz que é endemoniado, ele continua fazendo as obras de Deus. Nada o tira do caminho. Quantos e quantas vezes eu imagino, nas famílias, na comunidade, na sociedade, no trabalho, há situações que parecem o fim, e por nós mesmos não damos conta não. Então voltamos ao bom Senhor, aprendemos com a mãe a ele recorrer. Eles não têm mais vinho, disse a mãe no primeiro sinal, no primeiro milagre. Então recorremos com ela a ele: por favor, Jesus, ó bom Jesus, dá vinho, dá sentido para a vida, senão a festa vai acabar, a vida torna-se um clamor inútil, um martírio estéril. Isso não é digno das filhas e filhos de Deus. Então, deve ter sido muito bem educado esse Jesus, para não desistir e não sumir. E uma terceira passagem, que está no começo do livro de Atos dos Apóstolos, outra vez, tudo alegria. A comunidade é uma festa, é júbilo, eles frequentam o templo, ninguém passa necessidade, todos são irmãos e irmãs. Eles nem se conheciam há um ano atrás e hoje partilham tudo. Mas não está tudo tão tranquilo não. Também lá dentro tem problemas. Também de fora eles são perseguidos, são mal falados. Várias vezes os apóstolos são presos, são castigados. Tiago é morto, cortado a cabeça. O irmão do São João, que escreveu, a quem se atribui o quarto evangelho. Estevão foi apedrejado. E com Saulo, que ainda não era Paulo, mas Paulo seria, começa uma grande perseguição. Todos têm que fugir. Também a mãe.
Não é porque é mãe de Jesus que ela é preservada da perseguição. O livro de Atos diz que todos os cristãos, discípulos, tiveram que abandonar Jerusalém, tiveram que fugir, se esconder, com exceção feita aos apóstolos, que ficaram escondidos em Jerusalém para não perder o controle da comunidade. Mas Nossa Senhora precisou fugir. Talvez João a tenha levado. Como agora, quantas vezes ela deve e é acolhida por você, na sua família, na sua devoção, no seu coração. Como lá, os tempos são outros, as situações são distintas, mas é a mesma fé, o mesmo amor daquela que preparou Jesus, nos doou Jesus e com quem nós agora aprendemos. Façam o que Ele disser. Façam o que Ele disser. Foi o que a mãe ensinou quando o vinho faltava. O vinho que era símbolo do Espírito Santo, símbolo do sentido para a vida. Então, nesse terceiro episódio, nessa terceira passagem, de um sofrimento aparentemente inexistente, mas efetivamente cruel e violento. Fuga. Deve ter caído pelo caminho ao fugir, né? E encontram certamente, esses discípulos amedrontados. Alguns já tinham apanhado várias vezes, outros já tinham sido presos, devem ter recorrido à mãe para pedir consolo e orientação, como nós fazemos também em nossa oração, como agora lhes proponho que façamos juntos. A primeira parte dessa oração é inspirada num conselho, ou num pedido melhor, de Santo Ambrósio. Então, oremos. Peço que façamos juntos. Jesus, Filho de Maria. Jesus, Filho de Maria. Coloca em nós a tua alma, a coragem, a alma de tua mãe, para te louvar dignamente. Jesus, Filho de Maria. Jesus, Filho de Maria. Coloca em nós o espírito de tua mãe. Coloca em nós o espírito de tua mãe, para alegrar-nos em Deus. Para alegrar-nos em Deus. Jesus, Filho de Maria. Jesus, Filho de Maria. Dá-nos como nossa a tua mãe. Dá-nos como nossa a tua mãe, a fim de que ela por nós interceda. A fim de que ela por nós interceda. Que ela nos proteja. Que ela nos proteja. E com ela aprendamos a vos seguir. E com ela aprendamos a vos seguir. Amar e servir. Amar e servir. Amém. Amém. Vamos ouvir de novo um canto, uma parte do canto que nos reporta, ou é uma outra versão cantada artisticamente desse terceiro cenário da comunidade reunida em Pentecostes e depois perseguida, não por causa do mal que houvesse feito, mas pelo bem que testemunhou e realizou. Povo de Deus, foi assim. Deus cumpriu a palavra que diz: uma virgem irá conceber, e a visita de Deus me fez mãe. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a verdade, a confiança total, e escutar o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos. Ao início do Evangelho de Lucas é-nos apresentada Maria em oração. O Espírito Santo vem e nasce Jesus. Ao início do livro de Atos dos Apóstolos é-nos apresentada Maria em oração com a comunidade. Vem o Espírito Santo e nasce a igreja. Ao início da vida de Jesus
por obra do Espírito Santo. Ao início da vida da igreja, por obra do Espírito Santo, está Maria. E aí estamos nós, discípulas e discípulos de Jesus, outro Jesus. Aqui estamos nós, igreja sinodal a caminho, e por isso com a mãe caminharemos. O Espírito que outrora operou essas maravilhas não desaprendeu a fazê-lo, e conosco está. E um ícone, um grande devoto de Maria, certa feita, nos fez uma recomendação orante, que eu lhes repasso. Ó tu, que às vezes te encontras longe da terra firme, à mercê dos vagalhões deste mundo, não desvies o olhar da luz desse astro, se não quiseres naufragar. Se os ventos das tentações se levantarem, se te chocares contra os rugidos das tribulações, olha para a estrela, invoca Maria. E se te sentires arrastado pelas ondas do orgulho, da vaidade, da ambição, da traição e do ciúme, olha para a estrela, invoca Maria. Se a raiva, a avareza, os desejos impuros sacudirem o pequeno barco da tua alma, olha para Maria, invoca Maria. Se frustrado pela enormidade dos teus erros e pecados, confuso diante de uma consciência manchada, gelado pelo pavor de só pensar no juízo, e se te sentires submerso no abismo do desespero, olha para Maria, invoca Maria. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria, invoca Maria. Que ela não se afaste da tua boca, que ela não se afaste do teu coração, e para obter o socorro de sua intercessão, não esqueças de meditar o exemplo da sua vida. Se a seguires, não te desviarás. Se lhe suplicares, não te desprezarás. Se a consultares, não te enganarás. Se ela te proteger, Jesus te dará. E se ela te for favorável, a tua meta alcançarás. E assim, compreenderás pessoalmente, cada qual, pessoalmente, quão justas são as palavras da Sagrada Escritura. E o nome dela era Maria. Portanto, pensa em Maria, invoca a Maria para ser mais e melhor de Jesus. Por isso, com ela, colocamos-nos a caminho para seguir Jesus. Uma orientação aqui para procissão.